Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta minha voz. Palavra da salvação. Nós estamos terminando o ano litúrgico e durante todo o ano litúrgico nós temos algumas solenidades que já colocam Jesus como Rei do Universo. Nós temos a Epifania, a própria Páscoa, nós temos a Ascensão de Jesus, todas elas já colocam Jesus como Rei do Universo. Mas esta, ela fecha o ano litúrgico colocando Jesus, Supremo Rei do Universo, mas de uma forma diferencial. Jesus é rei diferente dos outros reinos do mundo. Nós tivemos a oportunidade de escutar mais uma vez o diálogo de Jesus com Pilatos e ele perguntando: Tu és rei? Já vivemos este momento algumas vezes também, sobretudo quando estamos vivendo a Semana Santa. Domingo de Ramos, nós temos esta experiência, meditar a paixão de Jesus, mas também nutrido com uma muito especial visão, sobretudo na sexta-feira da paixão, onde lemos mais uma vez o relato da paixão do Senhor. Mas hoje também nós vimos esse diálogo novamente de Pilatos. Por que nós vimos esta leitura hoje? Porque o reino de Jesus se dá na doação, na entrega total de si mesmo. É um reino de amor. A segunda leitura já nos diz: assim Jesus nos amou, entregando-se, derramando o seu sangue para a nossa salvação, para o nosso perdão. Foi assim que Jesus governou, assim que Jesus reina. O seu reinado chegou no ápice, no alto da cruz, o ápice do seu reinado. Não foi através da força, nem da ganância. Jesus não subtrai dos seus súditos, Jesus acrescenta aos seus súditos. Ele nos dá vida, vida em abundância.
Enquanto nos outros reinos, eles sempre se beneficiam dos seus súditos, Jesus é o grande benfeitor. Jesus é o nosso grande benfeitor. Somos nós que ganhamos em ser discípulos de Jesus. Não é Jesus que ganha em ser o nosso mestre. Somos nós que ganhamos em ser discípulos de Jesus. Ganhamos em salvação, ganhamos em graça. A experiência da cruz, ápice do governo de Jesus, momento máximo do governo de Jesus, é o momento máximo da nossa salvação também. Aqui está a grande diferença do governo de Jesus. Como ele também viveu, ele viveu na doação total de si, no serviço, livrando a pessoa inteira de todos os seus males. A leitura, a primeira e segunda leitura, apresenta Jesus. Primeira leitura como filho do homem que vem sobre as nuvens, ele vai receber esse reino que não terá fim. Ele sim é Senhor do tempo, da história. A segunda leitura apresenta Jesus como Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. De fato, Jesus é Senhor do tempo, da história. Mas Jesus também é esta pessoa que ama, que se aproxima, que se doa, que perdoa. As pessoas se aproximavam de Jesus porque se sentiam acolhidas. Não tinham medo de buscar Jesus. Se sentiam amadas, acolhidas, perdoadas. A figura de Jesus atraía as multidões. As pessoas ficavam fascinadas em escutar o que Jesus falava. Assim governava Jesus. Assim viveu Jesus toda a sua vida. Esta experiência que somava na vida de quem o encontrava. Todas as pessoas que encontraram Jesus mudaram sua vida. Não somente tiveram aquilo que queriam, mas decidiram seguir Jesus. Os pecadores que foram perdoados não voltaram para a sua vida. A maioria decidiram seguir Jesus. A vida deles mudaram, de cada um deles mudou. O percurso da vida mudou. Jesus foi um marco na vida das pessoas. Todas as pessoas que Jesus encontrou. Foi um grande marco este encontro com Jesus. Queridos irmãos e irmãs, este Cristo Rei do Universo, o grande Rei que governa o Universo, também é apresentado para ser o nosso Rei, que deve governar a nossa vida, conduzir a nossa vida. Devemos deixar Jesus conduzir a nossa vida, fazer com que Ele também marque a nossa vida e seja o grande diferencial da nossa vida. Conduza os nossos pensamentos, as nossas decisões. A liturgia de hoje, colocando Jesus como Rei do Universo, também nos propõe que Ele seja o Rei do nosso universo pessoal, da nossa vida pessoal. Ele que renova todas as coisas, a criação, deve ser também o Rei que renova a cada um de nós, que renova todo o nosso ser, que nos faz novas criaturas, que nos faz pensar diferente, que nos faz cada vez mais buscar ser estas pessoas melhores. É este Jesus que nos é apresentado hoje, o Cristo, Rei do Universo pela liturgia. Aquele que deve governar a nossa vida, aquele que nos ama e que nós somos chamados também a amar. Esta figura tão impressionante que marcou a vida de tantos e que deve marcar a nossa também.
aquele que nós devemos cada vez mais aumentar o tempo com Jesus, aumentar o tempo com Deus, não diminuí-lo. Para que Jesus governe em nossa vida, não devemos suprimir o tempo com Deus, mas aumentá-lo. Fazer a caminhada em que Jesus vai ganhando espaço na nossa vida, em que Jesus vai tendo mais tempo em nossa vida. As coisas mais importantes da nossa vida, nós damos mais tempo. E Jesus deve ser este. Mais importante da minha vida, que eu dou mais tempo. E assim ele vai se tornando este que governa, o rei, o centro da nossa vida. A proposta do dia é assim: para Jesus ser o rei, o centro, o principal da nossa vida. Nós estamos no ano litúrgico. Para nós, o ano terminou. Vai se começar mais um. Terminamos o ano B, ano que meditamos o evangelista Marcos. E agora vamos começar o ano C, ano que vamos meditar o evangelista Lucas. Como foi este ano B? O tempo que nós dedicamos para Jesus e o tempo que vamos dedicar para meditar no Evangelho de Lucas, esta pessoa de Jesus. Aumentar o tempo com esse nosso divino Salvador. Como é bom fazer a experiência de Deus e que nós não podemos deixar de fazê-la. Esses dias, o Senhor vem falando uma coisa e eu vou falar para vocês o que Ele falou para mim e que acho que vai ajudar vocês a melhorar no ano C. Esses dias Jesus veio falando no meu coração alguma coisa e que quero partilhar com vocês. Muita gente está falando dele, muita gente fala de Jesus, certo? Não é? Tanta gente falando de Jesus. Você liga a televisão, tem um monte de gente falando de Jesus, certo? Mas será que o número de pessoas que fala de Jesus é o mesmo número de pessoas que fala com Jesus? Porque para falar de Jesus, é preciso primeiro falar com Jesus. Porque primeiro você fala com a pessoa e depois você fala da pessoa. Para falar de Jesus, primeiro é preciso falar com Jesus. É preciso passar mais tempo com Ele, para depois falar dele. Senão nós vamos falar de um desconhecido. O quanto isso é importante, queridos irmãos e irmãs. Que neste ano C, nós falemos mais com Jesus, para neste ano C que vamos iniciar, ano litúrgico, possamos falar mais de Jesus para as outras pessoas. Falemos mais com Jesus para poder falar mais de Jesus. Fiquemos de pé para professar a nossa fé. Creio em Deus Pai,